E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o significado do termo aconselhamento genético. Você já ouviu falar? Já estudou? Já ouviu alguém falar sobre esse termo? Então cola aí, fica aí grudadinho para você saber o que isso significa, que a gente volta já já. Bom, então o que é o aconselhamento genético? Você ir lá receber conselhos sobre a sua genética? Mais ou menos isso. Como que a gente trabalha, então, com o aconselhamento genético? O aconselhamento, então, ele é uma forma de pessoas que têm determinadas probabilidades genéticas de desenvolverem algum tipo de síndrome ou condições genéticas se aconselharem para saber quanto que isso pode acontecer e para saber se essas pessoas estão realmente dispostas a terem filhos, a tomarem decisões baseadas nesse aconselhamento. Entendeu mais ou menos como que funciona? Então, assim, a pessoa, ela tem um determinado gene para determinada condição na família dela. Eu não gosto muito de usar o termo doença, tá? Porque a genética, ela trabalha com condições. Elas são síndromes, elas podem eventualmente ser doenças, mas são condições. Então, nós temos algumas condições que são graves, que podem trazer problemas futuros aí para essa criança ou para essa família, né? Problemas de saúde, de tratamento e tudo mais. Então, quando a gente tem a presença desses genes na família, a gente então faz esse aconselhamento genético para saber se nós temos condições de passar esses genes e essas condições para frente e se a gente está disposto a tomar determinadas decisões. Então, lembrando, o aconselhamento, como o próprio nome diz, ele é para aconselhar, não vai dizer o que você deve ou não fazer. Então, por exemplo, nós podemos pensar em casais que têm problemas de infertilidade, casais que têm abortos recorrentes, que não conseguem engravidar e segurar uma gestação, casais que têm algum tipo de problema na família com relação a algum tipo de síndrome, de doença ligada aí à parte genética e por aí vai. Ou mesmo esse aconselhamento genético é feito quando nós temos já o bebê ou a criança nascido. Então, nós identificamos determinada síndrome ou determinada condição na espécie humana, no caso ali do filho, né, de uma família, e essa família pode passar pelo aconselhamento genético para saber como lidar com essa determinada situação. Certo? Nós temos um caso extremamente famoso de aconselhamento genético aí na mídia, que foi o da Angelina Jolie. Ela fez o aconselhamento, então, e baseado nos cálculos, nas probabilidades que ela tinha na família dela de ter câncer do aparelho reprodutor feminino, ela, então, investiu na tomada de decisão de fazer uma mastectomia, ou seja, ela extirpou os dois seios, o tecido mamário da glândula mamária, retirou toda a glândula mamária e colocou uma prótese. Isso baseado numa decisão dela, obviamente. Os médicos não dizem para ela faça ou não faça, não. A probabilidade é que faz com que a pessoa tenha essa tomada de decisão. E então, baseado nos testes, nos exames que ela fez e nas probabilidades estatísticas, ela decidiu então tomar essa decisão porque parece que o risco de morte dela o risco de desenvolvimento de um câncer relacionado ao sistema reprodutor feminino, câncer de mama, de ovário, de útero, ele era maior do que 95, 96% de probabilidade. Então ela se anteveu e isso é uma forma de prevenção, no caso, para que esse câncer venha a se desenvolver, certo? Ela poderia ter tomado N decisões, mas essa foi a escolha dela. Outros casos que nós temos, então, relacionados a aconselhamento genético. Então, por exemplo, a surdez na espécie humana. Nós temos diferentes formas de surdez na espécie humana. A surdez, ela pode ser acometida por causa de uma má formação do aparelho auditivo, ou a criança pode nascer surda por causa de um problema no nervo, né, nos neurônios que fazem a comunicação entre o ouvido e a região do cérebro, e por aí vai. E quando a gente faz o aconselhamento genético com essas crianças que já nasceram surdas, a gente consegue descobrir, através de exames citogenéticos de cromossomos, por exemplo, qual que é o motivo dessa surdez, qual que é a partezinha do cromossomo que está de uma forma diferente ou que apresenta, né, um formato ou uma condição diferente do normal, para saber que tipo de surdez essa criança tem e como ela pode ser conduzida durante a vida. Se ela vai fazer fisioterapia, se ela vai fazer fonoaudiologia, algum tratamento específico e por aí vai, certo? Então, o aconselhamento genético, ele é feito por quem? Geralmente ele é feito por médicos geneticistas, uma rede, uma equipe de médicos, né? Biólogos também trabalham aí nessa área. E como que você
pode entrar em contato ou pode saber a respeito de aconselhamento genético, se tem alguma condição na sua casa, na sua família ou de algum conhecido. Você pode entrar aí no Google e pesquisar a Sociedade Brasileira de Genética Médica. E aí você vai encontrar os grandes centros e locais que você pode fazer, né, esses tipos de exames e esses tipos de, vamos dizer assim, receber esses conselhos, né, entender um pouquinho do que está acontecendo com a genética dentro da sua família ou dentro de algum tipo de conhecido ou de parentesco que você tenha com alguém. Então, o aconselhamento genético não é para você ir lá e perguntar se você vai ter cabelo de verde, de olho azul, de olho cacheado, não é para isso. Ele está mais assim ligado a essas questões graves. Até porque muitas dessas síndromes e muitas dessas condições de heranças que são levadas pelo aconselhamento genético, elas acabam sendo estudadas e têm tratamentos alternativos, né? Não no sentido de cura, porque quando a gente fala, né, em condições genéticas, a grande maioria delas não temos cura, nós temos como lidar com elas durante a vida. Mas os avanços na medicina e na genética, na tecnologia do DNA recombinante, na engenharia genética propriamente dita, já fizeram com que nós tivéssemos grandes avanços na qualidade de vida dessas pessoas que têm algum tipo de síndrome, né, que veio aí de família e tal, e faz com que essas pessoas consigam ter uma vida, vamos dizer, mais avançada, viver mais, porque algumas síndromes ali tiram a vida muito precocemente. Então nós temos um indício de vida, né, uma expectativa de vida maior e temos também a qualidade da vida dessa pessoa. Então ela pode hoje se inserir na sociedade na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, e ter uma vida praticamente normal, convivendo com todo mundo, graças aos avanços de estudos com essas pessoas que se permitiram passar aí por esses laboratórios de aconselhamento e fazem esses acompanhamentos com os médicos geneticistas por todo o Brasil, não só no Brasil como no mundo. Certo? Então, se você tem alguma suspeita aí de câncer hereditário, de infertilidade, de alguma síndrome genética na sua família, casamento consanguíneo, histórico de doenças genéticas ou também perdas gestacionais repetitivas de frequência, você pode procurar então o aconselhamento genético, porque esses médicos vão saber te orientar para que você tenha uma tomada de decisão a respeito do que você pretende fazer, seja aí, né, numa futura gestação, né, ou nas condições que você pode ter aí dentro da sua família, não só ajudando você nessa tomada de decisão, como casal, como família, mas também todos os seus parentescos aí, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei se você tem ouvido falar dessa área aí da genética, que é extremamente importante. É uma área hoje que a gente discute bastante e que também já é considerado um dos assuntos aí bem cobrados no Enem, porque ela tem a ver com temas atuais dentro da genética. Então, curta, comente, compartilhe, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que não conhece o conteúdo aqui da ProFiju, porque você já sabe, biologia, ó, não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no vestibular, ou pegar os assuntos do seu dia a dia e pôr na sua prova de ciências da natureza, não só. A biologia é para sua vida.